Olá, está começando mais uma edição do Fala Câmara Entrevista e hoje nosso convidado é o vereador Pastor Bira, que integra a bancada do Podemos aqui na Câmara. Vereador, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom dia, Carol. Bom dia. Vereador, gostaria de começar abordando com o senhor um assunto que você já abordou recentemente nas suas redes sociais, né, e também trouxe para a tribuna nesta semana, que é a necessidade de o município olhar um pouco mais para os seus idosos, né, pensar em políticas públicas que acompanhem a tendência de envelhecimento da população, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, a nossa preocupação é justamente com aquilo que vai acontecer com todos nós. Nós vamos envelhecer. E há uma característica da nova sociedade das pessoas terem cada vez menos filhos e optar por uma vida mais solitária, mais isolada. E isso também impacta nas políticas públicas, porque quanto mais envelhecemos, mais precisamos ou do sistema, ou da saúde, ou de apoio. Quando a família, nesse caso, consegue absorver essa demanda, é mais tranquilo, apesar de que a saúde também é um fator a ser considerado. E com base nesses dados que a gente tem visto, que a população até 2070 vai ser 40% de idosos, nós teremos um trabalho muito grande para frente. Visitando parceiros do município, no caso a ABREC, que é a Associação Bauruense de Renais Crônicos, nós observamos que não é só o problema renal que eles precisam cuidar. São idosos, pessoas com deficiência e fortalecimento de vínculos. E a ABREC é uma parceira importante do município. E não atinge somente o assunto de renais crônicos. É um renal crônico, um idoso que é acamado e que precisa do cuidado de um outro familiar. E nem sempre esse familiar tem condições de cuidar. Então são muitos os problemas, são muitos os desafios que nós vamos ter que nos debruçar, o executivo, o legislativo, o judiciário, planejarmos uma ação mais direta para a vida dos idosos, dos futuros idosos e dos atuais. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro nós tivemos aqui uma matéria importante que foi publicada pelo Globo, dia 11 de maio, que as famílias de classe média estão substituindo a diarista por um cuidador. Uhum. E isso é um demonstrativo de que isso é um cuidado, é um alerta para muitas famílias. Infelizmente, nós temos que pensar, ou felizmente temos que pensar, naqueles que não podem pagar alguém. E a realidade de quem não pode pagar alguém é muito maior, é muito mais visível do que a gente pode imaginar. Então, baseado nisso, nós visitamos lá a ABREC, vimos todas as necessidades e aqui gostaria de propor ao Executivo que criássemos uma política pública para os idosos, sem falar nas instituições de longa permanência, que não podem ser depósito de pessoas. Tem que ser um lugar de acolhimento, um lugar de cuidado, e a ABREC pensa nisso também, encaminhando, né, com o nosso recurso da emenda impositiva, os funcionários e profissionais da ABREC, psicólogos, terapeutas ocupacionais, para justamente fazer esse apoio. Mas é muito acanhado, é muito pouco, e a gente precisa se debruçar porque logo essa demanda baterá na porta de uma maneira bastante significativa. E as entidades são parceiras, né, vereador? Exatamente. Elas não são as responsáveis por instituir uma política pública. Você tocou num ponto fundamental. Aonde o poder público não alcança, a gente tem que se utilizar dos parceiros. E, claro, o parceiro precisa de apoio, né? E eles alcançam aquilo que o poder público não consegue fazer. Então, a nossa intenção é fortalecer o vínculo que a prefeitura tem com as demais associações que cuidam de crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais. E tudo isso é uma política que precisa ser fortalecida. Talvez com fomento,
com programas mais eficientes, parcerias do Estado, governo federal, mais robustas do que temos hoje. Não está sendo o suficiente, infelizmente. Vereador, vamos avançar um pouquinho em outro tema também. Nesta semana começou a tramitar um projeto de lei aqui na casa, de sua autoria. Vou falar aqui o número do processo, para quem tiver interesse em consultar, é o processo número 163 de 2025. E ele propõe a instituição do serviço de capelania escolar. Gostaria que você explicasse um pouquinho qual que é a sua ideia ao propor esse projeto. É um projeto bastante simples e que já é desenvolvido em outras cidades. Como a gente propõe, não é uma ideologização do trabalho de capelania. O trabalho de capelania, ele funciona aonde nós não temos também braço para alcançar. É nítido que nas escolas que nós temos em Bauru, escolas estaduais, escolas municipais, não há um número suficiente de funcionários e servidores para dar aquele apoio familiar às pessoas. Apoio psicológico, fortalecimento dos vínculos. A nossa ideia sempre é propor programas que são executáveis, que já existem modelos e que vão auxiliar na condução, na vida diária do aluno que frequenta a escola pública. Não é algo voltado apenas para a minha religião de matriz, que seria, eu sou evangélico, cristão, mas ela propõe algo um pouco maior, um pouco mais amplo. Não desqualifica o psicólogo, não retira os agentes de escola que já trabalham nesse formato e nessa situação. Ela vem para trazer apoio, o apoio incondicional, um apoio que não vai ideologizar e, pelo contrário, vai trabalhar o aluno até que ele vá para a sala de aula e isolar os problemas, analisando de uma maneira mais consciente e trazendo fortalecimento dos vínculos. A ideia é essa. Nós temos muitas crianças, muitos lares disfuncionais, famílias atípicas, famílias que precisam de uma estrutura, com mães solos, enfim. A nossa sociedade é muito plural. E o serviço de capelania, ou o programa de capelania, não é um serviço, o programa de capelania, ele quer trazer esse fortalecimento. E não, como eu reitero aqui, não é para anular nenhum dos agentes. É sabido que Bauru não consegue contratar. Não consegue contratar um número adequado de psicólogos. Não consegue contratar um número adequado para cuidadores, para aqueles que possuem o transtorno de espectro autista. Enfim, nós temos muitos problemas. E esse projeto de lei, e eu espero que ele seja aprovado, cabe discussão, porque são programas, e o ideal seria que nós fizéssemos uma audiência bastante robusta e pública para que a gente pudesse discutir melhor, né, para tirar as dúvidas de quem, porventura, não entenda a sinalização, para a gente poder trazer esse recurso para o município. Isso, na verdade, é um apoio. E, como parceiro do município, hoje a capelania já é uma lei federal. Já acontece em muitas cidades. E cidades grandes. Porto Alegre tem. Cidades pequenas também, como Piratininga, a nossa volta, também tem. E esse apoio é importante para fortalecimento, não para ideologização. A nossa maior preocupação é a ponta desse projeto. São as famílias, os adolescentes que estão na fase de ebulição e buscando o seu caminho, tentando entender mais sobre a vida e também muito mais o trabalho psicológico, melhor dizendo, para que essa criança cresça e desenvolva dentro do ambiente social adequado. E o serviço de capelania, na verdade, ele é um parceiro. Não há uma obrigatoriedade, né? A ideia não é obrigar o município a fazer ou criar esse projeto. A lei nem propõe isso, então. Não propõe. Não trata de obrigatoriedade. Obrigatoriedade nenhuma, porque seria inconstitucional. E nós tomamos sempre o cuidado, né? Talvez haja um outro senão que nós não tenhamos observado, mas isso acredito que não.
porque as outras cidades também tiveram essa mesma discussão. Então, eu entendo que seria interessante, importante e é mais mão de obra para trabalhar sem ônus para o município. Essa que é a grande sacada, né? Não tem custo, não tem obrigatoriedade, é apenas um recurso a mais para a gente poder agregar os nossos adolescentes, fortalecer o vínculo das famílias. A nossa intenção sempre será esta. Tá. Pelo que você já viu, vereador, em outras cidades, na prática, esse serviço ele funciona como? A prefeitura passa a ter um núcleo de pessoas que pode prestar esse tipo de atendimento nas escolas? Eu não acredito que tenha a necessidade da prefeitura, melhor dizendo, ter essa obrigação de criar um núcleo. São parceiros. Certo. Né? Então, esses parceiros estarão à disposição. Estarão prontos claro, tudo capacitados dentro, também capacitados. Hoje nós temos a lei federal que confere o título de capelão ou capelã para aqueles que já percorreram um caminho, já fizeram um curso, já tem, é diferente daqueles capelães que estarão nos hospitais, nos presídios. O molde seria mais ou menos a mesma coisa. Entretanto, o apoio seria direcionado para crianças, adolescentes. Para o ambiente escolar. Exatamente. A ideia é essa. E os parceiros, eles podem ser acionados dentro do organograma da própria escola, dentro da rotina da escola. Estabelecer um dia na semana, de maneira voluntária, não é pago, é voluntário. Estabelecer um tempo de atuação. Tudo isso está contemplado no projeto que a gente espera poder explanar com um pouco mais de propriedade nos próximos dias e trazer. É um recurso, né? A gente pensa na sociedade, a gente quer que seja uma sociedade sadia. E o serviço de capelania não vem para atrapalhar, vem para colaborar e contribuir. Certo. Bom, vamos avançar um pouquinho mais também, entrar em outro tema. Vereador, você tem falado bastante sobre saúde também, Sim. né? O grande volume de casos de dengue que a gente vem registrando e a superlotação das UPAs, que também acaba sendo consequência desse cenário, Sim. né? Nas suas diligências, o que você vem constatando, vereador? Olha, o que a gente percebe é uma falta de braço do município para alcançar a demanda chamada saúde. Nós já temos a demanda histórica de abril até junho, julho, do aumento do caso da dengue. Isso é histórico. Nós não precisamos prever nada. Né? Não vai acontecer. Já vai acontecer. Então, todos os anos, nós temos esse período de pico. E é o que a gente tem visto. Dengue, enfermidades respiratórias, e um acúmulo muito grande de demanda para crianças e bebês. Inclua crianças também nos bebês, todos esses. A ideia que a gente tem visto durante as nossas visitas nas UPAs é que falta braço. E faltando o braço, vai acumular o número de atendimentos, não vai haver atendimentos. A última visita que fizemos, na semana passada, na UPA da Bela Vista, nós vimos uma demanda gigante. Nós tivemos dificuldades de andar dentro dos corredores, de tanta gente no hall de entrada. Pessoas deitadas no chão, não porque estavam doentes, é porque não tinha lugar para ficar. E a demanda era muito grande. O tempo de espera é muito longo. Tempo de espera ultrapassou 2h30, 3 horas. E isso é inadmissível. Número pequeno de médicos. Também fomos informados que a presença do médico já traz uma tranquilidade para o paciente. Serei atendido, né? E de repente não há necessidade nem de internação. Uma medicação rápida e a pessoa também já vai para sua casa medicado e diagnosticado. Mas com a falta de médico, tudo isso torna o cenário muito mais caótico e muito mais deficitário. Então acumula-se, a pessoa já está com dor, a pessoa já está sofrendo. Quando não é a pessoa, é um ente querido.
E isso tudo impacta no final do serviço. O que nós observamos? Aumentando o número de médicos, isso seria parcialmente suficiente. Entretanto, vai haver um reflexo no tratamento. Então, o trabalho de enfermaria também teria que ser ampliado. Tudo é uma questão de demanda. Então, você aumenta os médicos, aumenta procedimentos, mas você também aumenta o atendimento. A nossa preocupação é justamente que a população receba esse tratamento. Após a minha fala na tribuna, bem antes da fala, nós já tínhamos recebido de médicos algumas sugestões. Claro, eu não sou médico, a minha assessoria, eu não tenho nenhum médico na assessoria. E isso também precisa ser considerado. Os médicos, eles vão trazer para nós a real situação do município. E essa real situação vai exigir de nós uma ação. Não podemos, não temos braço para isso, então nós vamos criar uma situação de emergência. Hoje pela manhã, minha assessoria trouxe uma ação importante da cidade de Lençóis, que é aqui do nosso lado. Percebendo a grande demanda, o executivo de Lençóis criou uma força-tarefa. Aumentou o serviço em 25% por um período já determinado, que é o que a gente propôs. Um aumento de mão de obra, contratação de mais médicos, melhora na escala de serviço dos funcionários, dos enfermeiros, ampliação, quem sabe, né, de algum setor para poder atender de maneira emergencial. Nós tivemos na época do Covid tendas, nós tivemos na época do Covid lugares que foram adaptados. Então eu acredito que se você prever hoje, em 2025, para 2026, um programa que possa atender em emergências, que ultrapasse a capacidade das UPAs, eu acho que a gente não vai ter surpresa. O orçamento da saúde é bastante robusto. E talvez para uma ação emergencial, acredito que ninguém vai se opor. Porque quando visitamos a UPA, a enfermaria das crianças, o local de atendimento das crianças estava completamente lotado. Não havia um leito vazio. Com as crianças, os parentes da criança que estão todo lado. Tudo isso gera um ambiente de superlotação. O problema é a estrutura física também. Estrutura física também. O posto de saúde que fica ao lado da UPA poderia ser incrementado na questão de medicina preventiva, para que evite a ponta. Hoje a gente passa mal, a gente não vai no posto de saúde, a gente vai para a UPA. Sim. E UPA é emergência, é urgência. E se você chegar lá e tiver alguém infartado, a pessoa vai ter prioridade, tem que ter prioridade. Mas a nossa dor é nossa dor, né? Então, se você aumentar o serviço de prevenção, aí eu poderia elencar várias coisas. Aumentar a escala de médicos para o posto de saúde, contratar mais agentes de segurança, de saúde, perdão, agentes de saúde, para poder fazer o trabalho de triagem na questão da dengue, porque é importante. Nós não aumentamos o quadro de agentes de saúde. Talvez um contrato emergencial para colocar mais médicos nas UPAs para essa demanda. Porque hoje o que acontece? O pediatra, se são 3, um falta, 2 vai atender. Então nós tínhamos aproximadamente 800 pessoas que foram atendidas, se não me falha a memória, na UPA do Bela Vista. 2 pediatras atendendo. Metade dessa demanda, que são crianças. São 200 atendimentos para um médico, em 3 horas, com 20 minutos de anamnese. É impossível, né? Impossível, impossível. Então, naturalmente vai acumular. A nossa ideia é propor um aumento do quadro, aumento das estações, das instalações. Também, outro fato interessante que a gente poderia citar é que um mesmo funcionário, vários funcionários usam o mesmo computador. Então, como que você vai atualizar a vida de um paciente se o funcionário está usando o equipamento que você deveria ter e só tem um? Uma internet rápida para que os dados corram e fluam com mais rapidez. Tudo isso a gente precisa pensar.
Na hora que o incêndio está acontecendo, você precisa só apagar o fogo. É melhor prevenir do que remediar. E, vereador, você tem sentido a abertura do Executivo para debater essas questões? Com relação ao secretário de Saúde, ele se mostra bastante solícito. E todas as vezes que chamamos, ele nos atende. Tivemos uma visita na DRS-6, a questão de 2 semanas atrás, com a questão da hemodiálise, que também para nós é um problema. Existem pessoas que ocupam os leitos 3, 4 meses e por isso faltam vagas. E se a pessoa sair do leito da hemodiálise, ele perde o tratamento. Então, nós temos dificuldades, temos moradores, tem cidadãos que não têm família e passam a morar no hospital para poder receber o atendimento de hemodiálise. Então, todas as vezes que nós chamamos o secretário, ele nos atende. E nessa conversa com a diretora regional de saúde, nós tivemos uma informação muito preocupante, que a população está mais doente. Isso é nítido, isso é registrado. A população está mais doente. E com doenças que eram exceção. Por exemplo, infecções urinárias, infecções de um modo geral, estão aumentando de maneira exponencial. Algo muito assustador. E estilo de vida, condições ambientais, exatamente, alimentação, tudo isso vai impactando e nós vamos ficando mais inflamados, vamos dizer assim. E esta sensibilidade existe por parte do secretário de saúde. Acontece que dentro daquele orçamento, tudo que nós vamos conseguir fazer será para o próximo ano. O que foi discutido em 24 está sendo aplicado em 25. Tudo que fizermos aqui será emergência, será eventual, não será programa. A nossa proposta, e já conversamos com ele, com relação às UPAs e o aumento de médicos e agentes, vamos marcar uma nova reunião para propor a ele, né, as sugestões que recebemos dos médicos. Acredito que sim, o Dr. Márcio tem tido um olhar, apesar de não ser de Bauru, mas ter muita experiência no governo do estado, talvez ele tenha mecanismos mais rápidos para que a gente possa atender essa demanda. Respondendo sua pergunta, acredito que sim. Então tá jóia, vereador. A gente está aqui sempre, quando tiver novidades, então, sobre essas questões, é só nos acionar. Ok, agradeço. Agradeço mais uma vez então, sua participação com a gente. E nós vamos ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV e Rádio Câmara Bauru. Até mais!